Gratidão. A irmã Raquel me disse que hoje à noite o tema, e é claro, estamos apenas abrindo o mês de setembro, que é o mês da piba, e como diz o cântico, é gratidão agradecer. Minha irmã Laurita, me alegro pela sua vida e tantos outros irmãos que têm enfrentado problemas, dificuldades, mas têm sido alcançados pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. É gratidão agradecer, é gratidão agradecer, é gratidão agradecer tudo que Deus fez por mim e por você. Agora eu vou compartilhar o que Deus fez nesse lugar. Que maravilha o seu amor, por sua graça me salvou. Eu estava febril em casa, na Covid. Fui testado, deu positivo. E em um dado momento, o telefone da irmã Nilda, minha esposa, tocou. E eu conhecia já aquele toque, mas só que foi uma coisa assim tão estranha. E Deus, às vezes, né, porque eu não sou compositor, mas componho, porque Ele é quem dá e eu recebo. E às vezes tinha acontecido assim comigo. Então, quando o telefone tocou, foi tão lindo aquele toque que eu comecei a cantar. É gratidão, agradecer, é gratidão, agradecer, é gratidão, agradecer tudo que Deus fez por mim e por você. E fiquei cantando até hoje. De vez em quando, a gente louva ao Senhor, porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Falte tudo, mas Ele não falta. É o Deus real, é o Deus presente. E a sua palavra nos diz que sempre devemos dar graças, sempre dando graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Paulo, Efésios 5:20, 1 Tessalonicenses 5:18. São dois textos mais ou menos correlatos aí, sempre dando graças. Em tudo dai graças. Porque 110 anos são muitas bênçãos para serem contadas, muitas maravilhas que Deus operou na vida desta igreja ao longo desses anos. E como? Primeiro, contar essas bênçãos. Primeiro, contar. Como diz o hino 329 do cantor cristão. Gosto muito de citar os hinos. Conta as bênçãos, conta as quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dizia de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Imagine, meus irmãos, o quanto Deus já fez ao longo desses 110 anos. Ele fez muito. Mas o salmista, refletindo sobre gratidão, o salmista, na sua autoanálise, dizem que o Salmo 103 é uma autoanálise do salmista. Quando ele faz ali uma reflexão sobre o que Deus tem feito na sua vida. E ele começa então a louvar ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque Ele que perdoa as tuas iniquidades, sara as tuas enfermidades. E há uma versão que diz bem assim: tira o teu pé da cova,
e te coroa de graça e de benignidade. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E eu quero me prender aqui no Salmo 103, que tem tudo a ver com a nossa postura, com as nossas atitudes em relação ao que Deus tem feito conosco, com a PIBA ao longo desses 110 anos e com cada um de nós no dia a dia da nossa existência. Como Ele tem sido bom para conosco. E Ele espera que sejamos homens e mulheres que sabem agradecer. Porque quando Deus mede uma pessoa, Ele não pega simplesmente a fita métrica, né, e mede assim do alto da cabeça à planta do pé, não. Ele passa a fitinha aqui no coração. Porque Deus não vê como nós, né? Como o homem vê. O homem sempre vê a aparência, mas Deus vai lá no fundo. E Ele sabe o quanto nós somos ou não agradecidos pelo que Ele tem feito para conosco. Ele sabe muito medir o grau, a intensidade da nossa gratidão, porque Ele conhece muito bem um coração agradecido. Então o salmista, no Salmo 103, ele convoca o seu coração, ele conclama o seu coração a louvar ao Senhor pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Ele diz: bendize, ó minha alma, o Senhor. Bendize, glorifica, exalta ao Senhor. Olha, minha alma, meu ser, tudo o que eu sou, glorifica a Deus, glorifica ao Senhor, porque muitos são os motivos que tu tens, minha alma, para agradecer. Não esqueça, e o salmista, ele foi muito exigente com ele mesmo, porque o ser humano tem uma tendência a sempre pedir a Deus. Eu tenho dito que o ser humano, ele é pidão por natureza. Ele está sempre pedindo, sempre pedindo, sempre pedindo, sempre tendo motivos para pedir, e agradece pouco. São muitas orações, muitas petições, e poucos agradecimentos. Se você prestar atenção, é isso mesmo, na prática da vida cristã. É claro, sempre temos motivos, dificuldades, problemas, enfermidades, lutas, desafios diante de nós. E a gente pede. Mas eu tenho dito também uma coisa: o que Deus tem nos dado é maior do que tudo aquilo que a gente necessita. As bênçãos do Senhor são maiores do que as nossas necessidades. Você pode estar precisando de 100 coisas aí, ou precisando resolver uma centena de questões na sua vida. Mas saiba que o que Deus tem te dado já, o que Deus tem me dado, é bem maior do que eu estou precisando. Agora, é claro, eu vou pedir. Sempre vou pedir. Mas não posso me esquecer de agradecer. De ter um coração agradecido. Que nos faz lembrar os 10 leprosos de Lucas 17. Clamaram a Jesus. Doença terrível, não vou agora falar aqui, né, sobre o que era a lepra ou a hanseníase, né, nesses dias. Não tenho o objetivo de explicar o que era a doença, não, de jeito nenhum,
mas é a lepra mesmo, na época, doença terrível, isolava as pessoas, era algo terrível. E aqueles 10 homens estavam tão tristes, porque eles estavam isolados do convívio social, e clamaram a Jesus, e clamaram ao Senhor, por cura, daquela terrível, incurável enfermidade na época. Hoje já existe cura. E Jesus curou. Olha, vai lá, se apresenta ao sacerdote. E eles foram, e quando foram, ficaram curados. E dos 10, apenas um voltou para agradecer, reconhecendo o que Deus tinha feito na sua vida. E não foram 10 os curados, mas só um. É a chamada gratidão, é a memória do coração. Memória do coração. Um único, e não era nem judeu, né? Não era nem judeu, era samaritano, que foi curado. Porque ele creu. A fé é para todos. Todos podem ser curados, podem ser tratados, podem ser salvos, transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E aquele homem, ele voltou para adorar, para glorificar, para exaltar ao Filho de Deus, que operou poderosamente. Aquele que voltou, irmão diácono, que falou sobre o rosto de Cristo, né? Ele voltou para contemplar o rosto de Cristo, dizer: Senhor, eis-me aqui, face a face com o Senhor, que livrou a sua vida, que o trouxe novamente ao convívio social, livrando daquela terrível doença. Então, saber agradecer, um dos gestos mais nobres para a gente poder se dar bem na vida, entre tantas outras coisas. Um pastor amigo meu, foi meu pastor em Recife, ele me deu um papelzinho onde tinha algumas coisas para ser bem sucedido na vida, e uma delas era saber agradecer. Saber agradecer. Isso no trato pessoal, uns com os outros, mas sobretudo com o nosso Deus. Saber reconhecer o quanto Deus é bom, como Ele tem nos abençoado, nos sustentado. Assim como fez também aquele coxo que fora curado à porta formosa do templo. Pedro e João: não temos prata, não temos ouro, temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta. Ele levantou, mas ele permaneceu ali, entrou, pegou o seu leito, e entrou, adentrou o templo, adorando, glorificando, exaltando, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor operou na sua vida. Foi em nome de Jesus, não foi simplesmente em nome de Pedro, nem de João, e nem de qualquer outro, mas em nome de Jesus. Aquele homem levantou, ele ficou curado, mas ele agradeceu, ele glorificou, ele exaltou o nome que está acima de todo nome, que é o nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saber agradecer. E o salmista, na sua autoanálise, ele diz: olha, é Ele quem perdoa os nossos pecados. Isso nos faz lembrar, né? Hoje estamos diante da mesa do Senhor, a celebração da Santa Ceia, que lembra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E o salmista, ele lembra aqui: olha, bendize a minha alma ao Senhor, porque é Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Ele é grande em perdoar. Ele é grande em perdoar. Não importa a intensidade, o tamanho do nosso pecado, Ele perdoa, porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. Não há pecado que resista ao poder do sangue de Jesus Cristo. É Ele quem perdoa.
E creio que nós já sentimos isso. Já nos sentimos, nós que temos crido em Jesus como nosso Salvador pessoal, temos provado isso. O perdão do Senhor, como nos diz muito bem o evangelista João, lá em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é Ele quem perdoa os nossos pecados. E também Ele sara. Passamos por um momento terrível da Covid. Quantas pessoas adoeceram? Muitas se foram recolhidas para estar com o Senhor, aqueles que eram servos do Senhor Jesus Cristo. Mas outros tantos tiveram a chance de permanecer. Não cabe a nós questionar o Senhor, só a soberania de Deus. Foi um tempo terrível, mas Ele operou também, segundo o seu propósito e para a glória do seu nome. Ele operou poderosamente. Naquele tempo sombrio, difícil, mas Ele estava ali, dirigindo a história da nossa vida. Sim, porque Ele é quem tem o controle da vida e da morte. Então, em tudo devemos dar graças, porque Ele sara. É Ele. Eu me lembro de uma experiência marcante que aconteceu comigo. Experiência marcante. Determinado irmão, ele fez campanhas de oração, tudo aquilo que você possa imaginar, que muitas vezes não dentro do círculo batista, mas fora em outras igrejas se faz, as correntes, tanta coisa, para que as pessoas desejando cura para a sua enfermidade. Eu me lembro que aquela pessoa, ela fez tudo o que podia fazer para se livrar de um problema gravíssimo que o assolava. Ele inclusive trabalhava em serviço pesado, e numa noite de ceia assim, eu estava celebrando a ceia, e naquela tarde Deus falou ao meu coração, e vejam como Deus trabalha. Umas 5 da tarde eu comecei a cantar. Eu já disse, né? É sempre assim que Deus faz comigo. Eu não vos rejeitei, eu não vos comecei a cantar, né? Então, quando Deus manda, eu seguro a bênção, né? Eu não vos rejeitei, senti as suas dores, vos perdoei, eu não vos rejeitei. Aí vai por aí, né? Tem toda uma música aí que fala sobre Jesus crucificado. Eu olhei para trás, tinha um grupo de louvor aqui atrás, seus irmãos, aí eu olhei assim para trás, e peguei um irmão aqui que estava assim, eu digo, peguei ele pela cintura aqui, apertei, né? Ele disse: olha, eu não lhe rejeitei não, viu? Você me maltratou muito, mas eu não te rejeitei. De fato, me maltratou um bocado, e a minha família. Mas eu não te rejeitei não, viu? Que Deus te abençoe. Ele voltou para o lugar dele e eu continuei a palavra. Aí no outro dia eu precisava resolver uma determinada situação na igreja, e aquele irmão, ele era responsável por aquele setor, e então a gente acertou para se encontrar, eu e ele sozinho lá no local para resolver a situação lá da doação de um terreno para a igreja. E quando ele desceu do carro dele, eu desci do meu assim, e ele disse: eu tenho uma coisa para lhe contar. Eu digo: já vem problema de novo. Ele disse: não, pastor, ontem à noite eu fui para casa glorificando a Deus, porque quando o senhor me pegou assim, disse que não me rejeitou, que o senhor me apertou. Aí ele contou a história. Eu senti uma coisa saindo assim de mim. Deus me curou naquela hora. Deus me curou. Eu fiquei curado. Mas só que o poder não saiu de mim não, viu? O poder é de Jesus. Jesus operou, independente da minha vontade, porque Ele faz assim. Ele faz assim. Cegos estão
Atônitos estão aqueles que acham que têm poder para operar na vida de qualquer que seja, porque o Senhor, Ele é quem faz a obra. Ele é quem opera. E aquele rapaz ficou curado, ele se sentiu curado, porque ele se sentiu perdoado. Ele precisava ser perdoado. Então, ele tinha um problema, ele havia me machucado bastante, mas no momento em que eu o perdoei, cessou o problema que o assolava há tanto tempo, porque é Deus quem perdoa, é Deus quem cura, é Deus quem cura. Eu me lembro quando Alex, meu filho, trabalhava no Americano Batista, era pequenininho assim, a gente morava lá em Recife, ele ficou com pneumonia e o intestino preso. A doutora Cacilda, uma médica, ela disse, olha, para a irmã Nilda, eu não tenho mais o que fazer, ele está internado, eu não tenho, a senhora é crente, não é? Clame a seu Deus, clame a seu Deus, a senhora não é crente? Clame a seu Deus. Ela saiu, a irmã Nilda obedeceu, né? A médica, em obediência à própria palavra de Deus, que ela alertou, você não é crente? Ore. A irmã Nilda se ajoelhou ali, no becinho e clamou. E há coisas que Deus responde logo, né? E no momento o menino evacuou. No momento o menino evacuou. Que a médica disse, olha, não tenho mais o que fazer. Mas Deus operou naquele, porque Deus faz assim. Às vezes até ele diz, espera um pouco, tal, não está no tempo ainda não está na hora, não é? Mas naquele momento Deus operou, porque a irmã Nilda orou com muita fé, com muita confiança na providência divina, e o Senhor operou para a glória do seu nome. Deus faz assim, meus irmãos, quando cremos, porque precisamos viver, como diz a palavra, por fé e não por vista. E segundo o propósito do Senhor, porque Ele dá, Ele toma, né? Ele dá a vida, Ele toma a vida. É tudo pela permissão dEle, e cabe a nós ser humilde para se quebrantar e esperar somente pela vontade dEle, porque é Ele quem perdoa os nossos pecados, Ele quem sara as nossas enfermidades, Ele quem tira o pé da cova, assim como tirou muita gente, né? Aí não, a gente não tem nem que enumerar, porque foi muita gente. Pé na cova lembra um benefício do INSS, né? Porque eu acho que não existe mais, não se usa mais essa expressão não, né? Antiga, do pé na cova, né? Quando o indivíduo já recebia o benefício, já porque estava prestes a ir para a eternidade. Mas Deus, Ele tirou, né, o pé, principalmente de muitos crentes, da cova. Muita gente. E o Senhor levantou, o Senhor reergueu, o Senhor livrou. E a gente não precisa enumerar, mas a gente conhece vários casos, irmãos, pastores, né, que tiveram a segunda chance e hoje estão fazendo a obra, estão realizando a obra do Senhor, estão proclamando a palavra, abençoando vidas, porque Deus faz assim, meus irmãos. Muitas vezes, à beira da morte, Deus opera. E Deus, como Ezequiel, né? Não vou entrar no texto agora para comentar, não. Mas quando só há osso seco, mas Ele é poderoso, né, para dar vida, colocar nervos, músculo, carne. Então Ele faz isso. Né? Ele faz isso. Quando o indivíduo está morto em seus delitos e pecados, como estava a casa de Israel, o Senhor é poderoso para dar vida, e vida em abundância, pelo poder do seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Ele perdoa, Ele cura, Ele tira o pé da cova, Ele nos coroa de graça,
de benignidade, porque é pela graça, pelo favor imerecido, porque somos homens e mulheres finitos, pecadores, muitos remidos, sim, mas pecadores, porque o bem que queremos não fazemos, o mal que não queremos estamos tendentes a fazer, diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor, Ele tem sido muito bom para conosco. E Ele é bom todo o tempo Ele é bom. Ele cuida de nós. Ele opera sempre. E Ele nos coroa de graça, de benignidade. Ele nos coloca num patamar de glória. Ele muda, né? Ele transforma totalmente. Como diz o hino, Jesus Cristo mudou o meu viver. E Ele muda radicalmente. Vidas que já estavam destinadas ali ao matadouro, à perdição. E Ele chega e opera. Ele muda, Ele faz tudo novo. E eu acho mais interessante ainda o que Ele faz. É quando o salmista diz que Ele renova a nossa vida, a nossa força, como a da águia. Como a da águia. Que animal poderoso. E até na hora de morrer, ninguém encontra o lugar. Onde foi que a águia morreu? Porque até já antes de morrer, ela cria forças e vai para o lugar mais alto, para o pico lá mais alto. E ali ela, então, encerra a sua trajetória. E a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque Ele quem renova, meus irmãos. E quantas vezes estamos cansados, enfadados, muitos até desiludidos, muitos achando que não há esperança mais para a sua vida, sufocados com os problemas, com as dificuldades. Há até uma música popular que diz: neste mundo cheio de dinheiro e ambição, tenho andado procurando a ilusão, muita gente faz morrer a esperança sem acreditar que existe o amor. Existe gente assim, caminhando a uma leva de pessoas sem esperança. E nós vivemos esse tempo em que o mundo está mudado, sem querer se perdendo, o homem se distanciando de Deus cada dia, sem esperança. Mas quando a gente se quebranta aos pés do Senhor, pequenos, fracos, dependentes, mas confiando, o Senhor renova as nossas forças como a águia. A gente se agiganta, como Davi se agigantou diante de Golias. A gente não teme mais os gigantes. A gente enfrenta a vida como ela é. Porque corajoso é aquele que enfrenta a vida como ela é, pela fé, na dependência de Deus, e sente a sua vida renovada, fortalecida, como diz Joel: diga ao fraco, eu sou forte, eu posso tudo em Jesus que me fortalece. Posso tudo em Jesus. É a autoanálise do salmista. E quando a gente lê o restante deste salmo, que eu não vou comentá-lo, mas a gente vai perceber que Deus, Ele está cuidando de cada um de nós. Ele se compadece de nós, Ele nos trata como filhos, Ele nos ama, Ele está de braços abertos para nos acolher, para nos proteger, nos fortalecer e dar a direção certa para as nossas vidas. Mas, fechando, há um texto na Bíblia Sagrada que nos fala da maior de todas as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Quem não conhece? Quem não conhece o textuário da Bíblia? Quem não conhece a Bíblia em miniatura? João 3,16. Para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De todas as bênçãos que o ser humano tenha recebido ou possa receber, Jesus, a salvação que há em Cristo Jesus, é a maior de todas as bênçãos. É tempo de agradecer os 110 anos? Sim, mas muito mais. Agradecer porque um grupo de remidos, um grupo de salvos, um grupo daqueles que receberam a maior de todas as bênçãos, eles atravessaram o São Francisco na época que tinha água. Hoje está rasinho já. Mas naquela época é difícil, no Totó, que eu já atravessei também à noite. Mas eles atravessaram e vieram. Abençoados pelo Senhor, vieram abençoar. Porque o abençoado abençoa. Então, abençoados que foram pela bênção maior, eles vieram abençoar o estado de Sergipe, a cidade de Aracaju, fincaram a bandeira do Evangelho aqui. E é motivo de muita gratidão para nós, para essa igreja que avança, contando as bênçãos e apresentando a bênção maior, Jesus, para muitas pessoas que estão carentes, que precisam receber. E você, meu amigo, minha amiga, você pode já ter recebido muitas bênçãos na sua vida, mas se você não recebeu Jesus ainda no seu coração, então está faltando, está incompleto. A sua vida precisa se completar com Jesus no seu coração, com Jesus na sua vida. Reflita, pois, nesta noite, sobre esta necessidade de abrir o seu coração e receber de graça a bênção maior, que é a bênção da salvação que há em Cristo Jesus. É gratidão. Vamos agradecer o que Deus fez por mim e por você, o que Deus fez e continua fazendo pela primeira igreja batista de Aracaju, e que assim seja. Amém.